Ei, essa é boa. Essa é boa. Uma chargezinha, meia-dora, essa tem tudo a ver. Olha um policial, olha alguém que estava com um cartaz, todo, vamos analisar a charge, né? Todo machucado, o policial está com o cacetete na mão, está assobiando, né? Teoricamente foi ele que fez isso, e lá em cima está escrito, Operação Condor. Só que é Condor porque doeu, né? Mas isso, meus queridos, e aí eu queria chamar a atenção de vocês. Quando vocês ouvirem essa frase, Operação Condor, não é condor porque dói, é condor, um pássaro. Um pássaro, sabe, aqui da América do Sul. Um pássaro chamado condor. Um tipo de abutre que come carniça, igual o nosso urubu. Às vezes aqui no Brasil, e essa Operação Condor também era chamada de Operação Carcará. Quando você ouvir essa frase, Operação Condor, vá direto para a ditadura militar no Brasil, na época de 64 a 85. O que foi essa Operação Condor? Você tem que saber disso. Você tem que entender, e aí você só resolveria a questão se você tivesse ouvido falar nessa Operação Condor. Essa Operação Condor foram países, nós estamos vivendo na época da ditadura, países da América do Sul que se uniram, inclusive o Brasil estava no meio, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, se juntaram aos Estados Unidos, no caso, a CIA, para fazer o quê? Para reprimir a esquerda nessas ditaduras. Ou seja, na ditadura militar nós temos o comunismo, nós temos, por exemplo, no Chile, nós temos a vitória do Salvador Allende, tá certo? Que não pôde subir ao poder porque foi retirado de forma autoritária, né, na época, por Pinochet, com a ajuda exatamente dos Estados Unidos. Então, a Operação Condor era exatamente isso. Os países que se uniam, trocavam informações juntamente com a CIA. Aí a gente está falando de Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, onde tinham ditaduras militares, porque não ache que isso foi só no Brasil as ditaduras. As ditaduras militares foi um movimento exatamente contrário ao avanço do comunismo. Lembra que as ditaduras militares nesse período, nós estamos falando no Brasil de 64 a 85, nós estamos principalmente no começo, no auge da Guerra Fria, onde os Estados Unidos estavam combatendo o comunismo, onde tivesse comunismo, você teria que ter exatamente os Estados Unidos combatendo, então ele auxiliava qualquer tipo de ditadura que quisesse fazer uma repressão a esse tipo de governo, ou seja, o comunismo. E a Operação Condor foi isso, ou seja, em plena década de 70, eliminar, reprimir, através de informações, através de espionagem, e muitos dizem através de morte, tá certo? Morte daqueles que ousassem combater o regime ou até tentar fazer algo mais de esquerda, socialismo, comunismo. Então vamos para as opções. Vamos ver se tem alguma opção que fale sobre a década de 70. Vamos ver se tem alguma opção que fala sobre a repressão na época da ditadura militar. Vamos ver se tem alguma opção que fale sobre a união, de países sul-americanos para combater os regimes comunistas nesse período. Veja lá, letra A, caracterizar a impunidade das forças repressivas no Brasil, nas suas ações arbitrárias, impetradas nas favelas das grandes cidades, não tem nada a ver com favelas, lideradas por agentes, não tem nada a ver com narcotráfico. Opção A, totalmente viagem na maionese. Letra B, denunciar as ações das forças militares brasileiras. Não era para denunciar as forças, a Operação Condor era da própria força militar. Então não tinha nada a ver com denunciar ações das forças militares. Nada a ver. Então a letra B também já começa errada. Letra C,
enfatizar a constante repressão do Exército, enfatizar a repressão do Exército, e a Operação Condor era uma repressão do próprio Exército. Como é que ela vai enfatizar? Não, a Operação Condor não vai enfatizar a repressão. A Operação Condor vai ser a repressão do Exército brasileiro, na época da ditadura militar. Letra D, generalizar as situações da repressão no país, associando a colaboração do Brasil com países sul-americanos no enfrentamento aos movimentos contrários às ditaduras militares nos anos 70 desse século. Ou seja, está aí o que eu falei. Ou seja, a Operação Condor era para reprimir quem tivesse contra a ditadura militar no Brasil desse período. Letra D, opção errada. Letra E vai falar sobre década de 90. Nessa época, a Operação Condor já não era mais uma operação, já tinha sido desmantelada.